Bom dia, vou falar sobre as rochas mantéricas do arquipélago São Pedro, São Paulo. Esse projeto só foi possível graças à parte financeira da Petrobras, CNPq, o apoio logístico da Marinha do Brasil e cooperação internacional da França, Estados Unidos e de universidades como a UERJ e do Rio Grande do Norte, e foi todo coordenado pelo AGEMAR, o nosso Departamento de Geologia e Geofísica Marinha. Aqui está o arquipélago São Pedro São Paulo, que não deixa de ser um conjunto de ilhotas que, quando colocadas todas juntas, não é maior do que um campo de futebol. Aqui tem um navio da Marinha como escala. O arquipélago São Pedro São Paulo está dentro do domínio da Cordilheira Mesoceânica, na Amazônia Azul, e ao redor dele temos as 200 milhas, que são extremamente importantes para a estratégia militar, a área pesqueira e exploração mineral do fundo dos oceanos. Muitas vezes o mar é muito rebelde na reunião e também lá tem foco de terremotos rasos, por isso que as casas são construídas para aguentar o terremoto, porém não as ondas. Essa primeira casa de lá foi totalmente destruída por uma onda gigante. Aqui está o domínio da Cordilheira Mesoatlântica e São Pedro São Paulo está bem na transformante São Paulo, no Atlântico Equatorial, no limite da placa sul-americana com a placa africana. Aqui, essa transformante, ela é tripla, ou seja, tem 3 segmentos da Cordilheira Meso-Oceânica, é muito complexa e é uma das transformantes maiores do Atlântico, bem logo após Romanche. São Pedro São Paulo tem uma história muito interessante, começando em 1831 por Darwin, que quando chegou em São Pedro São Paulo, já viu que a ilha não era uma ilha vulcânica simples como o Havaí. Posteriormente, Jeff Thompson, do Instituto Oceanográfico de Woodside, visitou o arquipélago e traçou a topografia e coletou algumas amostras lá. Posteriormente, em 1998, o Ifremer, ou seja, da França, junto com Requina, Getô e a Universidade Federal Fluminense, o Departamento de Geologia e Geofísica, fizeram um cruzeiro oceanográfico com mergulho até a 4.500 metros de profundidade na região. E em 2000 foi criado o programa Pro-Arquipélago, que ele até hoje, através do CNPq, financia projetos de pesquisa, principalmente biológicos e geológicos, e, posteriormente, mais 2 cruzeiros oceanográficos, o Colmeia também pela França, e o Alúcia pelos Estados Unidos, com mergulho, fizeram parte desta pesquisa. O São Pedro São Paulo não é uma rocha vulcânica nem plutônica, e sim é uma ilha que representa um afloramento do manto terrestre que teve o soerguimento através do tectonismo. Seria o topo dessa cadeia peridotítica. Aqui está um mapa dessa cadeia peridotítica, ela tem 70 quilômetros de comprimento, 10 de largura e 4.000 metros de altitude. Essa cadeia também é chamada de atobá devido às quantidades de atobá que ocorrem na ilha.
Aqui está uma foto aérea do Maciço São Pedro de São Paulo, que é o único que fica mundialmente acima do nível do mar. É o afloramento do manto oceânico acima do nível do mar. O manto oceânico também aflora em outras partes das cordilheiras mesoceânicas, porém a 3.000 metros de profundidade. Por isso que São Pedro de São Paulo é muito visado para estudos internacionais, por ser muito mais barato pesquisar lá do que em altas profundidades. Aqui está uma visão da maior ilha do arquipélago São Pedro de São Paulo. Esse branco são guanos, dos atobais, e esse aqui tudo é peridotito. Esse barco daqui foi doado pelo projeto da Petrobras para o programa Pro Arquipélago. E aqui está o primeiro submersível que mergulhamos lá com o navio Nadir. E essa área daqui ocorre alguns terremotos. O último foi em 2011, e esse cruzeiro oceanográfico foi em 1998, e onde demos preferência, principalmente para estudar esse segmento de cordilheira mesoatlântica, além desse complexo peridotito que forma a cadeia onde aflora o arquipélago São Pedro de São Paulo. Foram 13 mergulhos ao todo, e o rochedo São Pedro de São Paulo, toda essa cadeia, ela é dividida em duas partes. A elevação norte, que é totalmente deformada, milonitizada, enquanto a parte sul não é milonitizada. Ocorre algumas lavas basálticas e sedimentos pelágicos de carbonato, tipo 2.000 metros de profundidade, seria como se estivesse mergulhando dentro do Grand Canyon. Isso daqui é um mapa topográfico, batimétrico, né, da cadeia peridotítica. Essas partes em preta foi que era raso, o navio não conseguiu mapear, e essa amostra aqui milonitizada representa o flanco norte, enquanto o milonito não o peridotito não milonitizado representa a parte sul. Nessas intertransformantes, conseguimos visualizar toda uma crosta oceânica, assim, em lugares diferentes. Aqui, a parte inferior, ainda o manto por depósitos de talo, manto peridotítico, os gabros representando a câmara magmática, também depósitos de talo. Aqui um afloramento dos enxames de dique, que levaria o magma da câmara magmática para extravasar como os basaltos, aqui pilolavas, e também temos lavas, 2 leitos de lavas intercalados ou separado por sedimentos. Então, aqui a gente tem toda um perfil de uma crosta oceânica de uma profundidade de 4.000 metros, de 4.000 metros a 3.000 metros. Aqui são algumas fotografias da biota, também a profundidade acima de 3.000 metros, e aqui é um polvo quase que gigante, de pelo menos 1 metro de diâmetro. O segundo cruzeiro oceanográfico foi também com um navio francês, pelo IFREMER, Instituto Universitário de Estudos do Mar, e pela parte brasileira veio o LAGEMAR, quer dizer, nosso laboratório de geologia marinha do Departamento de Geologia e Geofísica.
e a CPRM, e esse nome vem de Cold Matter Exhumation and Intertransform Accretion. Foi coordenada pela doutora Márcia Maia, e o que se queria, o objetivo principal, é saber quais os processos que deram o afloramento ou que deram uplift, o soerguimento desse arquipélago de São Pedro, São Paulo, e também de que é constituído essas elevações, se tem gabbro, se tem basalto, se representa a crosta ou tudo o manto. Aqui está o mapa mostrando os pontos vermelhos, 31 dragas, principalmente peridotitos e alguns gabbros. Esses em amarelo onde foram estação de CTD, que se recolhe água para saber temperatura e a composição química. Em algumas se media metano para saber se tinha ou não possibilidade de ter fumarolas hidrotermais. E foi também fundiado 4 hidrofones para medir os movimentos sísmicos, saber se eles vêm da parte tectônica ou se são devido ao movimento do vulcão na câmara magmática. Até hoje não temos resposta ainda, esses dados estão sendo analisados na França. Foram coletadas mais de 2.000 quilos de rocha, onde os principais são manto deformados, peridotitos, e aqui são a visão dela debaixo do microscópio, onde se vê totalmente deformados cristais de olivina e clinopiroxênio e espinélio numa matriz bem cisalhada. Desculpa. O último cruzeiro foi em 2011, foi para procurar do metano biogênico nas fumarolas hidrotermais de baixa temperatura. Para isso foi usado um navio americano, o Alúcia, que coincidentemente é o primeiro navio daquele mergulho que a gente usou, o Nadir, só que foi vendido para os Estados Unidos, e esse navio foi totalmente reformulado e tem 2 submersíveis e um ficou com o nome do Nadir, do primeiro navio. E esse daqui é o Deep Rover. Te dão uma visão espacial muito melhor do que o Nautilus, porém a profundidade que ele já atinge é no máximo 1.000 metros. Então, são considerados mergulhos rasos. E a finalidade desse cruzeiro foi a exploração hidrotermal da cadeia peridotítica de São Pedro e São Paulo, e foi feito em 2017. E da UF foi representando pelo Departamento de Geologia e o de Biologia Marinha. Os objetivos foram tanto biológicos como geológicos. Isso daqui, um fundo a 500 metros de profundidade, de rochas peridotíticas e sedimentos, com alguns corais, aqui o coral negro, apesar dele ser vermelho, e outros corais, sendo que foram encontradas muitas espécies novas, mas não achamos nenhum vento termais fósseis nem ativo, infelizmente. O que nos levou a pensar em fazer esse cruzeiro à procura de ventos hidrotermais é que esse sistema de hidrotermalismo seria análogo atual dos inícios da Terra. O hidrogênio produzido durante a serpentinização pode suportar micro-organismos
já no manto oceânico, porém, através de chaminés hidrotermais e plumas. E as rochas lá são muito serpentinizadas, de 20% a 45%. E os rochedos de São Pedro e São Paulo são formados por peridotitos com diferente grau de serpentinização e deformação. Estão aqui ainda na placa sul-americana, no limite da placa africana, e, repetindo, contém 3 segmentos de rift, mostrando que é um limite muito complexo de falhas. Detalhando mais, os peridotitos lá são lesolitos ou radburgitos. Radburgitos só contém olivina e ortopiroxênio, em contrapartida, o lesolito também tem clinopiroxênio. O radburgito é depletado, ou seja, já foi formado basalto dele, enquanto o lesolito ainda se pode fundir basalto dele numa fusão parcial. A região de São Pedro e São Paulo, a região equatorial, é a parte mais profunda da cadeia mesoatlântica e representa as menores taxas de fusão. É ainda a região equatorial onde tem mais frequências de sismo e maior energia acumulada. Os elementos de terras raras, elas são enriquecidas nos milonitos peridotitos, isso devido a uma refertilização de um manto já empobrecido. Eu vou explicar mais adiante como acontece essa refertilização. Quanto a gente estudou a cordilheira meso-oceânica, que logo a sul da parte equatorial, observamos inclusões de magma de composição boninítica, ou seja, hidratado e rico em sílica, magma típico de zona de subducção. Como que se explica uma zona de subducção no meio do Atlântico Equatorial, onde está uma zona de espalhamento? Isso, observando o mapa topográfico de Ciron, em 1998, se vê uma zona rápida, uma zona fria, da superfície até 3.000 quilômetros de profundidade, podendo representar uma zona de subducção. Aqui está o Atlântico Sul, para cá o Atlântico Norte. Olhando o modelo de Ziel, de 97, na área equatorial, essa linha aqui, começa uma zona de subducção há 465 milhões de anos atrás, onde a Laurência e o Gondwana estão se aproximando. Até que no Permiano, 250 milhões de anos atrás, o Laurência e Gondwana se chocam aqui na área equatorial. E quando o Oceano Atlântico se abre, ele vai abrir em cima dessa subducção fóssil. O que acontece? Como ela é uma zona de subducção fóssil, ela vai ser uma parte fria que vai inibir a formação de magmatismo. Por isso que a gente tem pouca crosta oceânica formando e uma remobilização dos fluidos que vão passar aqui e levando elemento da fossa oceânica, que é uma composição mais alcalina, enriquecendo em elementos de raiônicos grandes ou elementos incompatíveis. O modelo, o modelo geofísico, geoquímico da área é aqui você tem o flanco norte milonitizado, o flanco sul não milonitizado, e isso daí vai dar uma resposta totalmente diferente
em relação ao comportamento geoquímico. Teve depois uma fertilização do manto empobrecido com a adição de elementos incompatíveis, urânio, tório, elementos de terras raras leves, e as amostras apresentam um componente binário. A parte milonitizada tem maior concentração de hélio mantérico, neon mantérico e menor concentração de argônio, enquanto o peridotito serpentinizado, o não deformado do flanco sul, ele tem o hélio e o neon em menor concentração e maior argônio atmosférico. A geoquímica dessas rochas mostram, a importância dos fluidos mantérico e hidrotermal como mecanismo de adição de componente geoquímico à litosfera. Isso por metasomatismo e enriquecimento de volátil. Depois, a deformação ela pode ser dividida em duas fases. A primeira, a sintectônica, ela facilita o aprisionamento dos líquidos na fase de recristalização, vai aprisionar o líquido. E já a serpentinização, em contrapartida, vai ser a alteração da água do mar nas olivinas, e essa água tem urânio, e o urânio vai, com o tempo, decair para hélio radiogênico hélio 4. São Pedro, São Paulo, como Darwin já falou, é muito complexo, é o único peridotite abissal que é reportado mundialmente acima do nível do mar. Não é um manto normal, e sim um manto enriquecido, e principalmente em hélio. Então, quando se estuda São Pedro e São Paulo, não se está estudando um manto normal, mas é muito bem-vindo para as ciências ter, ao mesmo tempo, um manto mais enriquecido, menos enriquecido, milonitizado e não milonitizado e de fácil acesso. Isso é tudo que eu tinha para falar hoje. Obrigado. Top share. Top share e stop.